Eu tenho aqui uma pergunta que, quando a gente fala de guerra de atrito, Sim. o senhor fala, eu concordo, mas eu falei, cara, mas os russos estão fazendo diferente, porque eles, normalmente, da guerra de atrito, a gente controla o espaço, aprofunda as linhas e faz contra-ataques pontuais, deixa eles entrarem na primeira linha para bater firme, né? Sim, é verdade. Sendo que o russo, o que ele fez? Ele, nessa fase da guerra, ele agora avança, ele, em vez de... ele está esgarçando o dispositivo inimigo, porque ele ataca numa frente que vai de Kupiansk, né, até Robotino, isso aí facilmente. Eu até diria que eles estão atacando na frente de Kherson. Sim. Porque eles agora estão tentando retomar ilhas. As ilhas verdade. Sim. Provavelmente para uma futura transposição de curso d'água. Isso é diferente. Isso é diferente, porque a doutrina ocidental não faz nada disso. Né? Você passa da ofensiva para a ofensiva com manobra. Né? É verdade. Então faz com manobra. É verdade. Faz ponta de lança blindada. Eu falo isso toda hora. Se fosse o Ocidente, pontas de lança blindada poderosas, né, arrebentando com a frente. Vai perder gente. Sim, vai perder. Mas nós vamos abrir o dispositivo e a gente transforma uma penetração uma infiltração em penetração e arrebenta. E os russos não. Eles estão meio que arregaçando o dispositivo e fazendo com que a Ucrânia traga as reservas. É diferente, é muito diferente do que a gente está acostumado a ver. É um approach, permita-me o inglesismo, completamente diferente. Nós estamos habituados a ver... primeiro temos a ideia que, em certa medida, pronto, é o conceito que temos. Só há vitória com a ofensiva. É a ideia que temos. A defesa é apenas temporária até se ganhar, digamos, oportunidade, condições, massa crítica para passar a ofensiva, objetivos em profundidade e, repente, procurar guerras curtas. Normalmente, guerras de objetivo limitado, é isso que temos vindo. Foi nessa perspectiva e até ultimamente, nestes últimos anos, a ideia é que nem haveria guerras de alta intensidade. Era gestão de crises, pequenos conflitos, digamos, ações de pequenas unidades, battle groups. Era esta ideia, até, por exemplo, na Europa, há um país, a Holanda, por exemplo, vendeu os carros de combate todos. Portugal comprou os 37 carros de combate que comprou-os à Holanda, que depois queriam dar carros de combate à Ucrânia, não tinham, não é? E saíram das viaturas de lagartas, entraram só para viaturas de rodas, que depois não têm a mesma trazibilidade, etc. Aqui é uma questão, até estamos a analisar as operações, até na visão estratégica das operações, quando se faz o desenho da campanha, não é? Digamos, isto é fundamental, não é no plano o plano tático, é exatamente o seu professor referiu, perfeito. Normalmente os russos que são os mestres nesta área, e não nos podemos esquecer que quem criou a chamada arte operacional foram os russos, foi Tukhachevsky, que é estudado nas academias, no Brasil, nos Estados Unidos, por isso é a referência que depois Stalin mandou matar, não é? Um homem absolutamente elucidado, iluminado, não é? Matou a geração brilhante, Tukhachevsky e os seus correligionários, que acabaram presos e que depois correu mal a ofensiva na Finlândia. Cherson, Triandafilov, Sveshvin. Isso mesmo. Essa gente que eram efetivamente os pais da doutrina operacional. Ora bem, em que se vê na prática o emprego dos ramos, da Marinha, do Exército, da Força Aérea e do plano operacional, não só do nível tático, não é? Ora, quando se faz uma opção de manobra por uma guerra de atrito, a centralidade não é no plano tático, nem é no plano operacional, é fundamentalmente no plano logístico. No plano logístico operacional e no plano logístico de produção. Fundamentalmente, quando se envereda por um tipo de manobra, de guerra de atrito, enquanto na guerra de manobra o investimento é na parte tática operacional, na parte da ação militar, na parte do emprego dos meios navais para o controle dos mares, o emprego da Força Aérea para a ação em profundidade, para a supremacia aérea, e normalmente o Ocidente tem esse pressuposto, que é outro dos imbróglios que tem aqui, é que só há ofensivas ocidentais com supremacia aérea.
Ora, não se consegue supremacia aérea com a capacidade russa. São mindframes diferentes, isto é, os russos são uma potência terrestre, os Estados Unidos são uma potência aeronaval. O que conta nos Estados Unidos é a projeção de força aérea, seja por plataformas navais, seja a partir de plataformas estratégicas nos próprios Estados Unidos. Portanto, o exército normalmente depois vai ocupar o terreno. Na Rússia é completamente diferente. Portanto, a perspectiva, a forma dos russos conduzirem a guerra e quando fazem uma guerra de atrito, é uma guerra que aceita perdas, aceita uma guerra prolongada, é uma guerra de desgaste que visa desgastar o inimigo no plano tático e operacional, mantendo-o sob pressão permanentemente e nas retaguardas sobre a base tecnológica e industrial. Os russos fizeram bem o estudo. Perceberam que o Ocidente, que é quem a retaguarda logística da Ucrânia é o mundo ocidental, que não tem capacidade de produção militar. O único país que tem capacidade de produção militar é os Estados Unidos. Mas os próprios Estados Unidos, em termos de capacidade de produção militar, estão para consumo próprio, não para alimentar uma guerra de 2 anos. Já não tem munições, não é? Andou o Sr. Pavel, ou os emissários do Sr. Pavel, a procurar 800 mil munições por esse mundo fora. Vamos ver se eles encontram. Tenho dúvidas. No entanto, 7 mil contentores, embora não matarem pessoa, foram para a Rússia a partir da Coreia do Norte. Portanto, a guerra de atrito é uma opção estratégica que está a dar resultados. E o fim da linha é a frente de batalha. E ainda hoje vimos combatentes ucranianos a dizer que nós não temos, massacram-nos com artilharia, agora com bombas, agora os russos estão a atacar com unidades, vemos as imagens já com unidades, mas isto mudou de tal maneira que quando se lança um pelotão para fazer um ataque, digamos 3 viaturas de combate de infantaria, um carro de combate à frente, ou 2 carros de combate, a coordenação é imensa. É preciso, primeiro, pôr drones no ar. É preciso assegurar a supressão dos FPVs, dos drones inimigos, com o sistema de guerra eletrónica. É preciso garantir que os drones, anteriormente, da parte que ataca, façam a supressão do adversário. É preciso que a artilharia abra o caminho. É preciso que a engenharia abra terreno. É preciso criar uma bolha de imunidade, de segurança, porque num teatro de operações onde há ubiquidade de vigilância e ubiquidade de fogo, tudo aquilo pode ser visto, pode ser atacado, é preciso criar uma espécie de carapaça de proteção a este grupo que se desloca. Portanto, o nível de coordenação é tão grande, as exigências de coordenação são tão grandes, que não se compadece com um exército que se extingue em termos de escalões na brigada. O exército ucraniano, isto é outra das questões, dos dilemas que a Ucrânia tem. A Ucrânia não tem escalões acima de brigada. Tem depois aquele grupo estratégico de forças Tavria, grupo estratégico de forças Gorizia, mas isso não é nada. O escalão de coordenação da Ucrânia é brigada, morre na brigada. Os russos têm divisões, têm corpos de exército, têm exércitos de armas combinadas. E só para terminar, a questão que o senhor professor colocou há pouco. Os russos neste momento acionaram há 2 semanas, embora não me atraiçoa, uma flotilha do Dnieper. Uma flotilha. E eu estou a falar com o marinheiro, que eu sou o comandante. Um corpo de exército para passar o Dnieper. Portanto, os russos estão-se a preparar para passar o Dnieper. A criação desta flotilha do Dnieper, deste corpo de exército, de unidades de marines, de fuzileiros navais, que ao nível de batalhão têm a capacidade de aerotransporte, com helicópteros, portanto, estão a preparar a passagem do Dnieper. A Odessa vem aí. Portanto, é isso que estamos a analisar, não é? É isso que estamos a analisar.